cara, o que você julga mais importante para uma pessoa que quer começar na Bolsa de Valores aí? Hoje, eu acho que o primeiro caminho da pessoa é se preparar, né? Ter conhecimento realmente naquilo que ele acredita que é certo e que é errado. A gente vem aí de um período, justamente pelo fato de em janeiro agora desse ano, haja vista a taxa de juros estava em 2% ao ano. Uhum, Então, as pessoas tinham que correr risco para poder ter uma rentabilidade. A gente vem uhum, acostumado aí, vamos pegar aí patamar de 2015, aí taxa de juros a 14% ao ano. Isso, infelizmente, a gente acredita que não vai acontecer mais. Então, você simplesmente colocava o seu recurso ali numa aplicação que não tinha risco e ganhava aí uma rentabilidade, algo em torno de 1% aí ao mês, sem correr risco, né? E agora não, a gente, atualmente, isso vem crescendo justamente por questões de inflacionárias, né? uhum. Mecanismo que o governo tem hoje para poder controlar esse processo inflacionário, que agora inclusive até nível global, é justamente subir os juros. Mas, quando a gente estava com a taxa de juros de 2%, é, vamos supor que a gente tinha aqui dentro do Brasil aí cerca de 2 milhões só que utilizavam, que tinham contas em corretoras. Isso aí cresceu mais de 43% no ano de 2021. Então a gente tem quase mais de 5 milhões de clientes hoje de cadastro na corretora. Então, acabou que isso fez com que as pessoas se atentassem que existem outras maneiras que você tem que correr um pouco de risco para ganhar dinheiro. E agora acaba que tá vindo tudo ao contrário, né? Uhum. Então, o mercado ele é muito volátil e a gente tem sempre que surfar conforme a maré está indo, que senão não adianta. Então, as coisas mudam bastante, oscilam bastante, você tem que estar preparado para isso. Mas acredito que a possibilidade de ter que correr risco para poder conseguir algum tipo de rentabilidade fez com que as pessoas abrissem o olho e saíssem do tradicional para poder buscar alguma coisa que gerassem praticamente o que elas ganhariam sem risco nenhum. Uhum. Entendeu? Então isso eu acho que foi a grande mudança do mercado. Você falou da baixa da Selic aí, logo no início da pandemia, lá em março de 2020, a gente saltou em 4 meses, a gente foi 2 milhões de investidores a mais na bolsa de uma vez só, que acho que assim, foi um movimento justamente por conta disso, que o pessoal tava vendo a taxa Selic cair, tipo assim, o rendimento ali que não valia nada, que a gente sabe que não valia nada, 2% ao ano não é nada, nada, nada mesmo. Então acho que foi uma tendência central ali de todo mundo, tanto que começou a popularizar cada vez mais bolsa de valores, vídeo no YouTube, podcast, tudo falando disso. E foi um movimento contrário, porque a gente ver esse movimento, como é que fala, o pessoal falando mais disso quando está em alta, quando a gente está em bull market. Mas logo quando a gente estava no bear market, muita gente falando disso também por conta da baixa da Selic. Justamente. Então, o que que é assim, é bem simples, não tem assim, não tem outra explicação a não ser essa. O que que acontece? O mercado, a única forma que o governo tem hoje para controlar a inflação, a inflação é o quê? É uma alta generalizada dos preços, né? Então, uma economia sadia, ela possui dois vértices, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre esses vértices. O que que eu falo? Não adianta, igual você mesmo falou, em janeiro ter uma taxa de juros de 2%, sendo que a inflação estava em 5%, concorda? Então o seu valor real ali, o poder de compra do seu recurso, ainda estava abaixo da inflação, Uhum, correto? O que que aconteceu? O crédito estava barato, então as pessoas estavam tendo acesso a crédito e elas estavam consumindo bastante. Eu vou te dar um breve exemplo. Você tem uma caneta. Essa caneta é exclusividade sua, ok? Se só você tem essa caneta e tem um tanto de pessoas querendo comprar essa caneta, você coloca o preço onde você quiser, uhum, concorda? isso mesmo. Agora, ao contrário, se você tem essa caneta e tem um tanto de gente com a mesma caneta que você tem vendendo mais barato, você vai ser obrigado a baixar o preço dessa caneta. Então é praticamente isso, é o mecanismo, né, o círculo virtuoso da economia. Então o que que acontece? Como esse crédito era muito barato, as pessoas estavam consumindo bastante. Então isso fez com que os preços
aumentasse bastante, e isso criou um processo inflacionário dentro do nosso país, onde o governo agora, se você for analisar, no ano, hoje a nossa taxa de juros já está em 9,25, Uhum. né? A Selic, que é a taxa básica da economia. É, Se você for analisar, se algum investimento estiver te pagando 100% da Selic, ele ainda está, assim, abaixo da inflação. Porque a gente vem com uma inflação hoje acumulada de 10,67%. Então, veja bem, 9,25, a inflação ainda é 10,67, então nós estamos falando aí coisa aí de quase 1,5%, 2% aí de diferença, Uhum. né? E o único mecanismo que o governo tem hoje é o quê? É justamente subir a taxa de juros, né? Para poder conter o crédito ficar mais caro, as pessoas pararem um pouco de consumir e o nível do preço chegar a um valor normal. Só que ao mesmo tempo, quando você faz isso durante muito tempo, ficar subindo a taxa de juros durante muito tempo, isso atrapalha hoje a nossa atividade econômica. Por quê? Você concorda comigo? Quando você sobe muito os juros, o crédito fica caro. Então a pessoa deixa de pegar crédito para investir na sua empresa, né? A mão de obra fica cara, então as pessoas deixam de contratar a mão de obra. Então as coisas ficam mais caras e isso faz com que a atividade econômica, o nosso PIB, ele caia. Isso não é bom para o país, né? Então a gente acredita aí, pelo menos na minha concepção, que uma taxa boa, uma taxa de equilíbrio que a gente tem entre a taxa nossa de juros e inflação, a gente até tem perspectiva, se você for acompanhar hoje o Boletim Focus, que é nada mais nada menos que os 50 maiores instituições financeiras, hoje a opinião dos 50 maiores economistas, eles têm um consenso onde a gente acredita que o ano que vem, até março, a gente já deve chegar a 11% na taxa Selic e fechar o ano de 2022 com 11,50, ok? E por o ano que vem ser um ano eleitoral, isso acaba que as energias do nosso governo acabam voltadas mais para questões partidárias, né? Políticas de eleitorais, né? Gastos eleitorais, e acaba ficando um pouco de lado essa questão. Então, o ano que vem ainda vai ser um ano, sim, muito ruim, acreditamos, para a economia, um ano mais deixado de lado, né, por essas questões, tanto inflacionárias ainda. Vamos continuar combatendo a inflação, né, que é a ferramenta que a gente tem, que é aumentar os juros. A gente acredita que em meados de 2023, lá, mais para o meio do ano de 2023, esse processo inflacionário já sofre um impacto da alta de juros, então a gente já começa a ver uma queda da taxa de juros, né? Justamente para poder a atividade econômica ter uma elevação. Então a gente vê aí uns 2 anos que tem que tomar bastante cuidado e ser bem coerente nas escolhas dos investimentos.